Eu não sei se você conhece ou se você já ouviu dizer, mas aqui em Brasília, aqui no Planalto Central, nós temos um pôr do sol, um céu lindo. Especialmente para alguém como eu, que chega de São Paulo, que passou a maior parte da vida lá e hoje, infelizmente, você não vê nem estrelas mais no céu de São Paulo. Vê fumaça, vê poluição. Chama atenção toda essa beleza de um céu rasgado, cheio de luzes, iluminado, especialmente no pôr do sol, onde as estrelas começam a aparecer e as cores criam contrastes incríveis. Um dia eu estava há pouco tempo na varanda do meu apartamento olhando para isso, tentando ver. Eu moro numa região de bastante prédios, então tem muitos prédios, o horizonte não é tão fácil de se perceber, então eu estava tentando ver o restinho, o resquício daquelas cores, aquela beleza, daquele espetáculo sobre a cabeça de milhares de pessoas que não estão nem aí. Mas de repente, no meio de tudo aquilo, algo me chamou a atenção. Tinha mais sol ainda do que noite, e a minha sombra refletia na parede da varanda. E eu te confesso que o contraste daquela imagem grandiosa com a insignificância daquela sombrinha refletida na parede, que era eu, me chocou. Nós somos seres que guardamos dentro de nós porções do bem e do mal. Nós vivemos em eterno conflito entre aquilo que nós gostaríamos e aquilo que é, entre o ideal e o possível, entre aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que eu sou. Nós vivemos tensionados entre a realidade da morte implacável, aproximando-se, presente, rodeando, e o anseio interior, ebuliente de vida. Nós vivemos no contraste entre o céu estrelado, entre o pôr do sol lindo e a sombrinha, entre a percepção do macro, do cosmos, da beleza, da vida e aquilo que eu sou, entre olhar para fora e a realidade interior. E um dia, no meio desse contraste, entre essa tensão, eu me enxergo. E aí eu olho para dentro e percebo as mazelas da minha essência, as contradições, as ambiguidades, as relatividades da minha humanidade. E aí, no meio desse conflito entre o belo, o grande, o infinito, o espaço que não tem fim, os universos multiversos, os universos paralelos, as teorias e as descobertas maravilhosas da ciência, que revelam e insinuam uma grandiosidade em que eu não acompanho, em que eu não chego, em que há um limite. Eu e todos nós. O nosso conhecimento é tão limitado, o nosso caminho é tão restrito, as minhas percepções tão tangenciadas ainda pelos meus limites, pelas minhas fraquezas, pelas minhas impressões, pelos meus medos. E aí a gente se pergunta, quem somos nós no meio disso tudo? Essa não é uma pergunta recente, essa não é uma pergunta minha, essa é uma pergunta que já vem acompanhando a filosofia mais antiga, o homem mais primitivo, a partir do momento em que ele se enxergou e falou eu. Esse nosso papo breve não tem a intenção de lhe apontar um caminho, dizer que você é isso ou que você é aquilo, mas a lhe despertar nesse dia, a fazer essa viagem de se enxergar, de se questionar e de se perceber no meio de uma realidade maior, no meio de outros humanos e de outros mundos. Cada humano, cada vida, cada pessoa é um mundo que se choca, que se conflita, que se interage, que interfere um no outro, que completa um ao outro. Você consegue se enxergar no meio desse contexto e num determinado momento, apesar de todos os apelos para que você tenha aparente conquiste, para que você olhe para dentro e tenha a pretensão de ser. Existe um mundo dentro de você. Existe um caminho, uma viagem incrível, que se conecta a tudo o que você vê, mas que desemboca aqui dentro. E que lhe encaminha para essa percepção, que te leva em determinado momento em dizer eu, se enxergar, se encarar, se entender. E respeitar o clamor que
sair daí de dentro e que não se completa em nada a não ser nesse olhar e nessa viagem que te traz para dentro e te revela quem você é. Quem é você? Questione-se, enxergue-se. Essa viagem pode começar agora.